E o Jornal Dia, a história do Jornal Dia, é feita, obviamente, e principalmente pelos leitores. Mas tem também uma outra classe que é fundamental para chegar onde se chegou, que são os jornalistas, que durante os 75 anos, no batente, todos os dias, apurando, informando, discutindo, fizeram cada edição do Jornal Dia. Um deles, estou recebendo aqui, o presidente da Fundação Antares, jornalista Mussolini Guedes. Ele passou pela redação do Jornal Dia, sendo editor do impresso por 10 anos, e tem muitas histórias de cobertura ao longo do tempo. Mussolini, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que estão aqui assistindo a TV O Dia. Nesse dia memorável aí, que ontem completou, né, 75 anos do Jornal O Dia. E estamos aqui à disposição, como jornalista, como profissional da imprensa, que valoriza... Como colaborador. Como colaborador, exatamente. Trabalhei aqui 10 anos no Jornal O Dia, né? Na verdade, não foi como editor todos esse período, foi como repórter, como secretário de redação, e 2 períodos diferentes como editor-chefe. Eu gosto de dizer que eu fui o único jornalista do mundo que fui editor-chefe do Jornal O Dia em dois períodos diferentes. E isso foi em que período, sabe? Que ano? Você começou... Eu entrei aqui em 1995. Me formei em jornalismo na Universidade Federal do Piauí em 92. Trabalhei 2 anos antes, 95, vim para cá como repórter. E em 96, 97, assumi o cargo de secretário de redação até 98, saí... Então foi relativamente rápido, né? De repórter para secretário de redação. Na verdade, repórter foram apenas 11 meses. Né? E aí o jornal naquela época, 96, passou por uma mudança muito grande, mudança editorial, mudança de gestão também. E na época veio um jornalista de Fortaleza, Walter Jorge, que era um dos grandes jornalistas do Ceará naquela época, assumiu a chefia. Aí só um detalhe, a imagem do Mussolini ao lado dos Osmar, os dois. Isso. Aí trabalho como repórter, né? E aí ele assumiu a editoria-chefe e me convidou para ser o secretário de redação. E aí ficamos até 98, depois eu voltei já em 2000 como editor-chefe, 2000, 2001, e saí em 2004. Voltei em 2008, de novo, como editor-chefe do jornal. Fiquei até 2010, saí para a campanha eleitoral. E aí vai muitas histórias. Você é um jornalista, o Osmo também, que tem o privilégio. O Osmo diz que é um privilégio. Então, eu também peguei, digamos, o finalzinho dessa época, a entrada da internet, dessa mudança, dessa revolução. Então, a gente tem o privilégio de ter vivido esses 2 momentos, até para efeito de comparação, e eu acho que é muito didático. Quem conseguiu viver é muito proveitoso. Diferente do jornalista, por exemplo, não mais competente, menos competente, não é isso, mas jornalista que nasceu na era digital, já é tudo digital. Como era a redação? Aí estou falando de jornalista experiente, com um jornalista experiente, que conhece essa história. Como era a redação daquela época, 95, 96, 97, para as redações hoje? O que é que, além da tecnologia, o que é que você pode apontar como diferente? É muito diferente, né? Muito diferente. Hoje não, hoje você tem informação 24 horas, segundo por segundo, no celular, no seu celular, tem todo tipo de informação, tem todo dado. E naquela época era diferente, não tinha nem celular. Você tinha que ir atrás da notícia. Era o telefone fixo e você tinha que ir atrás da notícia. Seja por telefone, seja para ir para a rua mesmo. E era uma correria no bom sentido, muita correria mesmo. Mas o bom daquela época era que você tinha contato direto com a fonte primária da informação, que era o fato em si, era a rua, era onde o fato acontecia, e com as pessoas que produziam os fatos e produziam as informações. E aí você pegava esses dados, juntava nas informações e transformava isso em notícia. Eu não diria que era mais... Logicamente não era mais fácil, era muito mais difícil, era muito mais trabalhoso, mas também era muito mais prazeroso, porque você tinha
o contato, de novo, o contato direto com a fonte primária da informação. Era impossível, Mussolini, por exemplo, não tinha celular, obviamente não existiam redes sociais, WhatsApp nem pensar ainda. Então, assim, para produzir uma reportagem, só indo ao local. Só indo ao local. Porque tem a questão de presenciar as fotografias. Exato. Ou então pegando por celular, né? Por celular, não, por telefone. Você pega muita informação por telefone. Mas falando sempre diretamente com a fonte, com as pessoas que presenciavam ou que tinham algum contato com o acontecimento. E houve a transição. Eu lembro que 2010, 2011, com o advento, com a consolidação da internet e o advento das redes sociais, no Twitter, em primeiro lugar, e os portais de notícia, então você tinha duas situações. Você pegava a informação com a fonte primária, no fato, no acontecimento, e você estava permanentemente atualizando a internet, os portais de notícia, para ver o que tinha de novidade sobre aquele fato ou sobre outros fatos que você não tinha conhecimento. Aquele período de transição que você não sabe, depois os sites de notícias, portais de notícias se consolidaram. Decantou, quer dizer, muita coisa que não era confiável, saiu, ficou mais ou menos exatamente. E aí vieram mais para cá as redes sociais, que aí produziram ou promoveram esse volume imenso de informação, de dados, que você tem tudo ao alcance da sua vista, das suas mãos, porém você precisa fazer uma seleção muito mais rigorosa do que é importante você noticiar e do que é importante você ler ou você estudar, como leitor, né? Mas como jornalista, precisa um trabalho muito mais rigoroso de seleção daquilo que você vai... Uma curadoria. Uma curadoria muito mais rigorosa. Agora, Mussolini, você falou, naquele período, o repórter ia para a rua, ia verificar os fatos em loco, fotografias, entrevistas, estava lá. Quer dizer, você lia o jornal, e tudo aquilo que estava no jornal, cada reportagem foi produzida no local, ou nos locais, né? Então, era informação mais precisa, era informação mais, digamos... Não existia muita história de fake news, quer dizer, você tinha ali, como não tinha tanto veículo assim, você tinha aqueles veículos que você lia e que eram mais confiáveis. Agora, você não acha que muita gente diz, olha, hoje é diferente, como querendo descartar aquele período. Não, o momento é hoje. Você não acha que hoje os veículos tradicionais, os jornais, por exemplo, continuam tendo a mesma relevância, só que com uma pegada diferente? Você falou na apuração, continua a apuração, mas com essa disponibilidade de informações através da internet. Os veículos tradicionais, como o jornal, eles ganham uma outra responsabilidade, que é de chegar na hora de fechar a edição, dizer, não, nós vamos olhar para tudo isso e selecionar o que de fato é mais importante para o leitor. São épocas diferentes, né? São épocas, são valores, são situações, circunstâncias completamente diferentes. E não é melhor nem pior, não diria que seja melhor ou pior, eu diria que são diferentes, são situações diferentes. E os jornais hoje que continuam, que se mantêm, como é o caso do Jornal O Dia, tem essa responsabilidade também de informar da mesma forma que antes. E aí você estabelece preferências, você vê o que é prioridade para você como leitor. Logicamente que é muito mais fácil o acesso que você tem a informações da internet, os jornais online, as revistas online, digitais. Mas o jornal, como veículo impresso, e a revista continuam com uma responsabilidade muito grande de informar bem, com profundidade, com análise e com dados relevantes para a sociedade. Mussolini, agora, no Jornal O Dia, quando você chegou como repórter, secretário de redação, depois editor-chefe, o que é que diferenciava o Jornal O Dia dos outros concorrentes, dos outros jornais? Qual a marca ou as marcas que você poderia revelar como sendo assim digitais mesmo do jornal? A marca digital, a marca do Jornal O Dia foi sempre a notícia como produto informativo, sempre. O Jornal O Dia completou ontem 75 anos de história, que é uma
uma data assim espetacular, por quase 8 décadas de vida. E o Jornal Dia, ele é fruto do espírito empreendedor, da visão empreendedora e empresarial do doutor Octávio Miranda, Coronel Otávio Miranda. Muita gente acha que foi ele que fundou o Jornal Dia, na verdade não foi. Quem fundou o Jornal Dia em 1º de fevereiro de 1951 foi o José Leão Monteiro, conhecido como Mundico Santinho, né? E em 63, o Coronel Miranda comprou o jornal, adquiriu o jornal. Ele tinha 2 anos da reserva do Exército, tinha se aposentado passado para a reserva como coronel do Exército, tinha 2 anos, e ele tinha muitos empreendimentos imobiliários, muitos negócios empresariais. E a visão empreendedora dele levou ele a comprar o jornal. Ele não tinha nenhum interesse, digamos, jornalístico. Ele tinha uma visão empresarial. E transformou o Jornal Dia, que na época circulava 2 vezes por semana, às quintas e domingo, com 1 ano um ano de 5 meses, 5 meses que ele tinha um jornal, ele transformou em jornal diário, porque ele entendeu o poder da informação como negócio. Não era a informação político-ideológica que existia antes, que os jornais naquele tempo eram mais jornais a serviço, eram tipo panfletos a serviço de partidos políticos e governantes. Ele deu ao Jornal Dia uma visão, uma cara de negócio como informação. Ele entendeu o poder da informação como negócio, uma coisa impressionante naquela época. E aí ele deu ele profissionalizou, essa profissionalização, transformou o Jornal Dia em termos de equipamento, estrutura moderna para a época, contratou profissionais, jornalistas, e iniciou a grande história do Jornal Dia no sentido de profissionalização da imprensa do Piauí. A importância do Coronel Miranda para a imprensa do Piauí, ela está muito além do que a gente possa imaginar. Se não fosse ele, provavelmente não teríamos outros negócios que são derivados da imprensa. Ele, além de profissionalizar, modernizar o jornal, ele transformou o Jornal Dia num produto realmente preocupado com a informação, em passar informação e conhecimento para o leitor e para a sociedade piauiense. Essa é a grande relevância. E isso se manteve até agora. Na minha época, acho que a grande marca, na minha época, a época dos Osmo, que está aqui conosco, eu acho que a grande preocupação sempre foi dar a melhor informação possível, prestar serviços à sociedade como forma de promover informação e conhecimento. Esse é o grande legado que o Jornal Dia sempre teve e eu acho que sempre terá enquanto for permanecer como veículo informativo. Solim, e para quem está nos acompanhando, é curiosidade mesmo, a função do editor-chefe, que é o jornalista que olha a redação como um todo, que acompanha a produção diária de cada repórter, que fecha a manchete principal, que fecha a capa, que discute, que debate. É uma função que muita gente atribui a jornalistas mais velhos, com mais experiência, o que não foi o caso do Jornal Dia, o que não é o caso de outros jornais, porque jornalistas novos, como foi o seu caso, assumiram o comando do jornal. Como era esse trabalho? Era uma responsabilidade enorme e diária, né? Eu acho que o principal é você entender a informação do ponto de vista do leitor. Você, como jornalista, entender aquilo que é mais importante, mais relevante para a sociedade, para a população, para o leitor que você quer alcançar no jornal. Por isso que no tempo antes da internet, né, você selecionava, tinha uma curadoria, tinha um rigor muito grande na informação. É lógico que havia desinformação, havia fake news, boatos, sei lá, mas era muito mais criterioso na seleção das informações. E esse é o papel do editor. Tanto direcionar a cobertura, o que você vai noticiar, o que os repórteres vão buscar para informar, para escrever, para publicar depois, quanto na seleção do que vai em cada página, do que vai na capa, do que vai com destaque, do que vai merecer mais do que vai causar, digamos assim, mais impacto na sociedade, no leitor. O papel do editor é mais ou menos no sentido de fazer esse equilíbrio. Costurar tudo isso. Esse equilíbrio, uma foto aqui, uma foto bonita, uma foto que
que transmita mais impacto, uma notícia que transmita mais, que seja mais informativa, que seja mais importante, e um título que seja mais atrativo, né? Além de informar, seja atrativo, chama a atenção para fazer o leitor parar e comprar o jornal, como era na minha época. Afinal, né? os jornais ficavam nas bancas e Nas o bancas, que aparecia ali era a manchete principal. Exatamente. Uma foto e tal. Então, era ali, digamos, o principal atrativo. Tinha essa preocupação de você colocar capas atrativas para também chamar atenção, não apenas chamar atenção, mas também fazer o leitor comprar o jornal, adquirir o jornal. Solino, você lembra de algumas coberturas assim, que marcaram muito? Sejam coberturas de momentos alegres ou de momentos tristes? Tem a cobertura do rompimento da barragem de algodões lá em Cocal dos Alves, que foi Cocal da Estação, né? Que foi uma situação assim muito desafiadora para nós. Eu era editor nessa época e teve muitas mortes, tudo. Foi um negócio assim muito triste e muito impactante para nós do Piauí todos, né? E a gente mandou a equipe para lá, a equipe foi, fez a cobertura, acompanhou uma semana aquele trabalho de busca do Corpo de Bombeiro, dos grupos de salvamentos, e a gente deu essa cobertura com muita... Eu lembro bem dessa época. E aí, aquele desafio, né? Em alguns casos, como foi o caso da barragem de algodões, eu também fiz essa cobertura, mas estava em outra emissora, estava lá em local da estação, aquele desafio de passar períodos até longos, fazendo o factual, fazendo o dia a dia. Isso, e, de repente, acontece um fato dessa magnitude e você tem que passar dias dedicado, mergulhado apenas naquele assunto. Essa barragem de algodões, eu lembro que eu era editor aqui, quando teve, e depois eu saí e fui para o Jornal Diário do Povo. O Zosmo era o editor de lá, Zosmo Tavares. O editor. E todo ano, quando completava período de coisa, a gente fazia matéria. Eu fui lá, cheguei a ir lá umas 2 vezes, contei toda a história da morte, né, do acontecimento, entrevistei todas as pessoas, familiares das vítimas, das 15 vítimas, 10 vítimas. E fizemos belas matérias a partir daquele acontecimento. E o Jornal O Dia aqui também fazendo a mesma coisa com outras abordagens, mas igualmente importantes, interessantes, impactantes. Solino, olhando para frente, olhando para os próximos anos, qual o principal desafio dos jornais? E do Jornal Dia em especial, como é que o jornal fica 75 anos? Essa pergunta. Muitos jornais já não existem mais, só a versão online. E o Jornal Dia, ele permanece com a edição impressa. O doutor Valmir, que é o nosso diretor-presidente, faz questão de manter a edição impressa. E, em meio a tudo isso, qual é o desafio? Eu acho que o desafio é manter a marca o dia. Não importa se é impresso. Eu acho que o impresso, ele, além de demandar muito trabalho para fazer, tem muito custo, né? E é uma estrutura completamente diferente do que você tem hoje, que você tem tudo hoje no celular. Eu acho que, uma alternativa seria manter o Jornal O Dia, a marca O Dia e o jornal online, virtual, digital. Tem muitos veículos hoje. A revista Veja, por exemplo, o Globo. A revista Veja praticamente não circula mais, mas ela tem lá, toda semana ela tem edição digital, igualmente boa, como era, com a mesma estrutura, a mesma coisa, o mesmo aprofundamento nas matérias, o mesmo aprofundamento nas análises, e acho que o Jornal O Dia ele pode adquirir como outros jornais aqui do Piauí também já tem. Assim, você vê se eu entendi, quer dizer, a marca é a marca. Quer dizer, a marca é a marca. A credibilidade, não importa onde ela está, se no impresso, se online, aquela credibilidade que a marca O Dia adquiriu, ela carrega para qualquer plataforma. Qualquer plataforma. E o importante é que você tenha acesso ao jornal, ao veículo, às notícias e às informações que você precisa. Eu acho que uma boa alternativa seria o jornal, não sei quanto tempo ainda vai, depende muito de gestão, mas o digital certamente é um caminho que pode manter a marca
ativa, E manter atual, indefinidamente. moderna, com o mesmo profissionalismo, com a mesma tradição, com a mesma preocupação, com o mesmo rigor no tratamento da informação. Solinho, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui e essa aula foi importante. Eu, como jornalista, não tenho a experiência que os Osmo têm, o Solinho tem, mas também não sou nenhum novato, tenho 51 anos de idade. Né? Então já tem um pouco dessa... E eu lembro, sempre busquei, onde eu trabalhei, conversar com jornalistas mais experientes, Pedro Alcântara, Feitosa, vez por outra eu converso muito com o Tomás Teixeira, e busco essas histórias que são importantes para qualquer jornalista, para a formação de qualquer jornalista. Eu queria agradecer a você pela contribuição ao jornal O Dia e também por lembrar de todos esses fatos que são históricos nesses 75 anos. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição aí quando precisar, meu amigo. Tá aqui, tem a edição especial dos 75 anos do Jornal O Dia. Tem saudade, Zósimo, da época que o jornal era volumoso, você recebia o jornal. Eu me lembro que eu comprava a Folha de São Paulo aos domingos só. Era quase um livro. Você passava um tempo lendo, muito tempo lendo. Né? Saudade dessa época. Aqui no Solinho, 75 anos. Muito obrigado, Douglas. O calendário com você aqui, ó. Que janeiro já acabou, mas é janeiro, Sim. né? Acabou o mês, mas a história fica. Eu queria parabenizar todos os jornalistas aqui do Dia, e na pessoa do Dr. Valmir, da dona Valcira, Dr. Volmar, Dr. Edgar, que souberam manter essa tradição, manter o mesmo espírito empreendedor que o Coronel Miranda teve lá atrás, quando decidiu transformar o jornal O Dia da época numa grande empresa de notícia, de informação.